A paz de Cristo, amados. Daqui é o vosso bem-amado pastor Francisco Seque. Viemos através da emissão A Verdade para podermos então aportar aos amados a última mensagem ligada à movimentação do Sol. E havíamos prometido na vez passada que estaríamos, portanto, a colocar um ponto e vírgula na mensagem ligada ao tema a movimentação do Sol. Até aqui muitas coisas já temos referido, e todos os amados que talvez estão a ter contato com este vídeo, é necessário que vocês tomem conhecimento que antes deste existem por aí uns 5 ou 6 vídeos que nós, portanto, já temos gravado falando sobre a movimentação do Sol. Portanto, para que os amados possam compreender muito bem a ideia do mesmo tema, é necessário então que tenham contato com todos os vídeos que estão, portanto, relacionados a este tema. Nós havíamos falado sobre o mesmo durante uma conferência e os amados pediram para que pudéssemos então também gravar a mesma mensagem em vídeos para poder dar-los então a oportunidade de também terem contato e beneficiar da graça do Senhor. Eu abençoo a toda a presença, abençoo a todos os amados que nesse exato momento estão assistindo esta porção de fita. Deus abençoe toda a família que está reunida nesse exato momento vendo este vídeo. O Deus que me levantou, o Deus de Israel, o Deus que eu conheço e o Deus que me conhece. Então eu peço a esse Deus que Deus vos possa abençoar. E também abençoamos a todas as igrejas de Cristo, abençoamos também a todos os ministérios, abençoamos a Igreja Cristã Visão Maranata de forma isolada, abençoamos também o MCA, Movimento Carismático de Angola, abençoamos também o Despertar Feminino, abençoamos a cadeia de missões do MCA Cristo Vivo Missões e abençoamos esta emissão que é a emissão A Verdade. Queridos, hoje estaremos colocando já o ponto e vírgula na mensagem ligada à movimentação do Sol. E daqui, portanto, estaremos falando sobre outras coisas nas próximas gravações. Que Deus seja louvado. Portanto, estaremos lendo a passagem de base para hoje, que é Salmos 104. Vamos ler no seu versículo 19. E eu convido o amado onde está a abrir sua Bíblia. Livro de Salmos. Salmos capítulo 104. Vamos ler o versículo 19. Diz assim: designou a lua para as estações, o sol conhece o seu ocaso. Preste atenção, amado, porque Neemias 8:8, a Bíblia diz que eles liam a lei e depois eles interpretavam, manifestavam e explicavam a lei. Mas para que nós possamos explicar a lei primeiro, devemos, queridos e amados irmãos, ler bem, porque quem lê bem consegue explicar bem. A Bíblia está a dizer: designou a lua para as estações, o sol conhece o seu ocaso. O sol conhece o seu ocaso. Quer dizer, o sol conhece a sua hora de se pôr. O sol conhece o seu momento em que ele deve morrer. O sol conhece a sua hora em que ele deve sair por um instante. Amados, é isso aí. Nós estamos simplesmente
procurando ainda ler e ainda dar uma luz naquilo que nós lemos. O sol conhece o seu ocaso. O sol conhece a sua hora de se pôr. E nós estamos a continuar a dizer que o verdadeiro sol é o nosso Senhor Jesus Cristo. E quando nós estamos a dizer que o sol conhece a sua hora de se pôr, que o sol conhece a sua hora de morrer, como é que isso vai se manifestar em Jesus? Como é que nós vamos compreender que verdadeiramente Jesus, ele é o sol que conhece o seu momento, a sua hora de se pôr? Como é que Jesus é ele o sol que conhece o seu ocaso? Como é que Jesus conhece o momento em que ele deve morrer? Porque ele é o sol. E Salmo 104, versículo 19 está a dizer que o sol conhece a sua hora de morrer. E como é que Jesus, que é o sol, conhece a sua hora de morrer? É isto, amados irmãos, que nós estaremos a fazer pequenas quedas livres para, portanto, nós demonstrarmos aos irmãos como o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o sol que conhece e conhecia a sua hora de se pôr, a sua hora de morrer. Vamos ler uma passagem no livro de João, capítulo 2, em que ele mesmo, quando ele vai ser... Eu sei que nós já fizemos o uso desta passagem quando falamos acerca do vinho, o vinho antigo e o vinho novo, não é? Falamos do vinho antigo, que é a antiga aliança, e o vinho novo, que é a nova aliança. Amém? Ok. Portanto, livro de João, capítulo 2. Livro de João, capítulo 2. Vou começar a partir do versículo 1. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Canaã da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus, e foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tenham vinho. E disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha. Ainda não é chegada a minha hora. Daí nós compreendemos, amados, que Jesus, que é o verdadeiro sol, ele conhecia a sua hora, ele conhecia o seu momento, ele conhecia, queridos e amados irmãos, o seu ocaso. Por isso ele vai dizer a Maria: que tenho eu contigo, mulher? Ainda não é chegada a minha hora. Dali estamos a buscar, queridos e amados, para mostrarmos como Jesus Cristo, ele é o verdadeiro sol que conhece o seu ocaso. Vamos ler novamente uma outra passagem no livro de Lucas, capítulo 4, a partir do versículo 30. Lucas 4, 30. Vou ler a partir do versículo 29. E fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa, e havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis? Parece que a passagem não é essa. Lucas 4, 30. Ok. Vou ler a partir do versículo... A partir do versículo 25. Ou a partir do versículo 24. E disse: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome, e a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã o Sírio.
E todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. E levantando-se, o expulsaram da cidade e o levaram até ao cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Nesse exato momento, eles queriam matar Jesus. Nesse exato momento, eles se levantaram, levando Jesus até o lugar para precipitarem Jesus. Quer dizer que eles queriam matar Jesus. Mas como Jesus conhecia o seu ocaso, como Jesus conhecia o seu momento de morte, porque a sua morte tinha que se manifestar numa cruz, porque morrendo ele numa cruz, ele estaria, querido e amado irmão, morrendo ao nosso favor, tomando nossos pesos sobre si. E se ele morresse nesse exato momento, ele estaria morrendo fora da sua hora. Por isso o sol conhece o seu ocaso, o sol conhece o seu momento de se pôr. Versículo 30. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Jesus Cristo retirou-se, amado. Ele não se entregou para morrer, porque ele conhecia o seu ocaso. Ele conhecia o momento em que ele deveria morrer. Ele conhecia o momento em que ele deveria se entregar. Ele nesse exato momento não aceita se entregar, não aceita se entregar para morrer, porque ainda não havia chegado o seu ocaso. Quer dizer que durante todo esse tempo que Jesus Cristo andava pregando na sinagoga, amado, era ainda amanhã manifesta, porque a tarde só vai se manifestar, a tarde só vai se manifestar quando Jesus Cristo vai verdadeiramente morrer na cruz, porque é ali onde o sol verdadeiramente foi morrer. Quer dizer que Jesus conhecia o seu ocaso. Quer dizer, durante todo o seu ministério de 30, a sua vida de 30 anos, o seu ministério de 3 anos e meio, todo esse tempo, irmão, não entende em português, todo esse tempo ali é manhã. Porque o sol só vai se pôr de tarde, porque ele conhece o seu caso. E falamos na vez passada que Jesus Cristo, ele é o sacrifício da tarde, ele é o sacrifício vespertíneo, ele é o sol que conhece o seu ocaso. Queridos e amados irmãos, vamos ler ainda outra passagem, Mateus capítulo 12, a partir do seu versículo 14. Vou começar a partir do versículo 9. E partindo dali chegou à sinagoga deles, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E eles, para o acusarem, o interrogaram, dizendo: é lícito curar nos sábados? E ele lhes disse, amado, Colossenses 2,17 vai dizer que essas coisas todas verdadeiramente era sombra. A realidade é Cristo. Quer dizer que mesmo o sábado, dia do Antigo Testamento, a realidade é Cristo. Porque a salvação não se encontra nas coisas físicas, mas se encontra nas coisas espirituais. Quer dizer que aquele sábado físico verdadeiramente fala do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o sábado espiritual. Quer dizer, aquele repouso que o sábado físico manifestava, falava de um repouso que Jesus Cristo ele mesmo viria a manifestar. Por isso, não se iluda. Você pode ver tantos lugares a Bíblia falar do sábado. Amado, esse sábado, tanto Shemitah, tanto Shabat, tanto Yovel, tanto o sétimo ano, tanto o sétimo dia, tanto o jubileu, todas essas festas falam do Senhor Jesus. Porque tudo aquilo era sombra. O corpo é Cristo. A salvação não está na sombra, a salvação está na realidade da sombra, que é o corpo. E dali, queridos e amados irmãos, eu quero que você possa realmente compreender que o sábado físico fala do verdadeiro sábado espiritual, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso ele mesmo se apresentou e disse: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos darei alívio. Quer dizer que o descanso é nele. E você vai entender muito dos milagres que Jesus Cristo manifestou. Por que ele manifestou no sábado? Porque o sábado físico era manifesto, mas essas pessoas não entravam no descanso. Era necessário que ele mesmo, o verdadeiro sábado, viesse fazer entrar essas pessoas no descanso. Porque o verdadeiro descanso é ele mesmo.
E os fariseus ficavam sempre maus, tristes, pelo facto de Jesus Cristo passar a curar as pessoas no sábado, porque ele estava a fazer entrar as pessoas no repouso. Quer dizer, o sábado físico não lhes fazia entrar no repouso, mas o sábado espiritual vem para lhes fazer entrar no repouso. Por isso, amado, você vai ver muitos dessas pessoas que hoje estão ligados ao sábado físico. Muitos deles só se santificam no próprio sábado. Muitos deles, quer dizer, vivem uma vida durante domingo até sexta-feira, uma vida do demônio. Quando chega no sábado, quer viver a vida santa. Por quê? Porque, amado, o sábado físico não salva. Não salva. Mas sim, Jesus Cristo, ele é o verdadeiro sábado, ele é o verdadeiro sétimo dia. Por isso, entenda que Jesus Cristo é o sábado e entrega a tua vida a Jesus. E quando a Bíblia vai dizer que lembra-te do sábado para o santificar, santificar quer dizer consagrar, colocar à parte. Então lembra-te de Jesus. E Jesus na tua vida deve sempre ser colocado à parte, nunca misturado. Por isso que eu disse aqui da vez passada, eu não posso pegar outros nomes e citar junto com o nome de Jesus. Quer dizer, ele, o verdadeiro sábado, deve ser santificado, deve ser colocado à parte. Por isso, na oração do Pai Nosso, livro de Mateus capítulo 6, Jesus Cristo vai dizer, vamos ainda terminar aqui. Ok, isso vamos talvez procurar falar numa outra oportunidade, mas Jesus vai dizer, santificado seja o teu nome, santificado, separado seja o teu nome. Não é? Separado seja o Senhor, nesse caso. Então, ele é o verdadeiro sábado que deve ser santificado, que deve ser colocado à parte. Nunca, querido e amados irmãos, juntado com outros. Ok. Versículo 11. E ele lhes disse, qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se no sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha? É por consequência lícito fazer bem nos sábados. Então disse aquele homem, estende a tua mão, e ele a estendeu e ficou sã como a outra. E os fariseus, tendo saído, formaram conselho contra ele para o matarem. Jesus, sabendo isso, retirou-se dali e acompanhou uma grande multidão de gente, e ele curou a todos. Amado, entenda que quando os fariseus fizeram já ali uma reunião para eles saberem como eles matariam Jesus, Jesus ele mesmo se retirou. Por quê? Porque não era a hora para que ele pudesse morrer, porque o sol conhece o seu ocaso. Querido amados, dali nós compreendemos, porque estamos agora praticamente a fazer a conclusão, mostrando que verdadeiramente o pôr do sol fala da morte do nosso Senhor Jesus Cristo. E de onde nós começamos, dissemos que Jacó, ele nasce em Canaã, mas ele vem morrer no Egito. E dissemos que a vinda de Jacó no Egito é a movimentação do sol, que fala acerca da movimentação do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele saiu, queridos e amados, dos céus, e ele veio morrer na terra. E a morte dele na terra é que beneficiou-nos a nós, e nós tivemos a oportunidade de alcançar a salvação. Mas Jesus Cristo, ele mesmo, ele conhecia a sua hora de morrer. Ele conhecia o seu ocaso, do jeito que Salmos 104, versículo 19 está a dizer que o sol conhece o seu ocaso. E agora nós vamos passar a demonstrar como Jesus Cristo conhecia o seu momento de morte. E desta feita estaremos lendo no livro de João, capítulo 17, a partir do seu versículo 1. Para nós demonstrarmos ali e concluirmos que Jesus Cristo, ele é o sol da justiça. Ele é, queridos e amados, porque o Senhor colocou ensinamento na natureza. Porque a natureza verdadeiramente demonstra a perfeição invisível de Deus. Quer dizer, Deus colocou mistérios dentro da natureza. Você vai ver que quando Salomão vai começar a ensinar, a Bíblia vai dizer no livro de Primeiras Reis, capítulo 4, que Salomão era o homem mais sábio do que todos os filhos do Oriente. E pessoas vinham de diferentes lugares, da extremidade da terra, e eles vinham para ouvir a sabedoria de Salomão. Mas o que Salomão falava? Salomão falava sobre os animais, Salomão falava sobre as árvores, Salomão falava sobre os répteis,
Salomão falava sobre a mulher tola, a mulher sábia. Era disso que ele falava. Quer dizer que mesmo quando Salomão vai querer dar um ensinamento para os preguiçosos, vai dizer, preguiçoso, vai aprender com a formiga. Quer dizer que Deus colocou um grande ensinamento na formiga para o preguiçoso. Dali, amados, nós entendemos que quando Salomão vai falar dos 4 animais mais sábios, amado, verdadeiramente Deus colocou um grande ensinamento dentro desses animais. Deus colocou um ensinamento dentro da natureza, irmão. Por isso é que Paulo vai dizer que a natureza vos deve ensinar. Devemos aprender as coisas de Deus através da natureza, porque são essas coisas que testificam o lado espiritual. Por isso Jesus Cristo vai dizer a Nicodemos, vos falei de coisas terrestres, não entendeste, como entenderão as coisas celestes? Quer dizer, se nós não entendermos as coisas terrestres, não teremos como entender as coisas celestes, porque as coisas celestes são refletidas a partir de coisas terrestres. O cordeiro físico fala do verdadeiro cordeiro, que é Jesus. E amados, entendam, né? Quando Jesus Cristo, o maior que Salomão, quando ele vai vir e vai começar a falar acerca do reino de Deus, o que ele vai começar a comparar o reino de Deus? Vai comparar o reino de Deus às 10 virgens, 10 tola, 10 sábia, está sempre a falar de mulher. Quando Jesus Cristo vai comparar o reino, vai falar o reino é como o fermento, vai falar como o grão de mostarda, é como um semeador que saiu a semear. Está a relacionar sempre as coisas a animais, está a relacionar a árvore, está a relacionar a mulher. Dali nós entendemos, irmão, que coisas que verdadeiramente são as coisas da natureza, dentro dessas coisas existe por detrás um pensamento espiritual. E você está a testemunhar que estamos a falar acerca da movimentação do Sol, e não estamos falando num prisma científico, estamos a falar num prisma evangélico, bíblico e espiritual, e estamos a apresentar Jesus através da movimentação do Sol, e estamos a testemunhar, queridos e amados irmãos, que o Sol fala de Jesus e a Lua fala da igreja. Ok, por enquanto, amado, a Lua também fala da igreja. Por quê? Porque a Lua não tem luz própria. A luz que a Lua reproduz durante a noite é a luz que ela recebeu durante a movimentação do Sol durante o dia. Quer dizer que enquanto o Sol se movimenta durante o dia, ele faz um trabalho. Ele semeia a sua luz sobre a Lua. E a Lua, portanto, quando a noite vir, então a Lua vai agora reproduzir a luz. Por isso Jesus Cristo, ele é a verdadeira luz. Ele vai dizer que vós sois também a luz do mundo. O livro de Salmos, capítulo 105, versículo 119, a Bíblia vai dizer: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Quer dizer que dali nós tiramos um testemunho de que a igreja, nós estamos a caminhar na treva, estamos a caminhar na escuridão. Porque isso foi apresentado pela movimentação do povo de Israel de noite. A luz que se manifestava, a coluna de fogo que se manifestava, era para manifestar a luz. Era a lâmpada que era para os pés e caminho para o povo de Israel. Verdadeiramente Deus manifestava a luz para mostrar-los o caminho. E nós, a igreja, estamos a caminhar durante a noite, mas nós não estamos a caminhar durante a noite na treva, porque nós temos a luz que recebemos do esposo. Porque o sol é o esposo, a lua é a mulher. Por isso você vai ver no livro de Gênesis 37, quando Jacó vai interpretar o sonho de José, ele vai identificar-se como sol e vai identificar Leia, a mulher, como lua. Glórias a Deus. Então é isso. Vamos ler agora João capítulo 17, versículo 1. Jesus falou assim, e levantando os seus olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Eis aqui o momento, queridos e amados irmãos, que nós começamos a dizer que Jesus Cristo, ele como o verdadeiro sol, ele conhecia a hora. E ele próprio disse aí na sua oração, João 17:1, Pai, é chegada a hora. Quer dizer que ele conhecia a hora da sua morte, a hora do seu ocaso. E para nós, portanto, concluirmos, vamos ler Mateus capítulo 26. Glória a Deus.
Nós agradecemos de todos os meios, a todos os amados que nos têm ajudado direito e indiretamente. E hoje estamos praticamente terminando já com a movimentação do Sol. E nós estamos grandemente agradecidos por tudo quanto os irmãos têm feito e que Deus vos abençoe rica e poderosamente. Ok, Mateus capítulo 26, vou ler o versículo 46. Vou começar a partir do versículo... Vou começar a partir do versículo 36 mesmo. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane. A palavra Getsemane era um lugar onde se fazia... Getsemane era um lugar onde se prensava o óleo. Quer dizer que era ali onde se levava os olivais, é isso? E portanto era prensado ali para então manifestar o óleo. O óleo fala do Espírito e o olival, Jesus Cristo ele mesmo, é ele que tinha que ser prensado. E ele foi prensado onde? No Getsemane. É lá no mesmo lugar onde ele foi para ser prensado, porque a Bíblia diz quando ele estava a orar ali, as suas lágrimas eram como o sangue. E o sangue fala do vinho, o vinho fala do Espírito. Portanto, ele foi ali para ser prensado e, portanto, foi neste lugar onde ele foi para fazer então este ato e depois dizer acerca da hora também. E diz aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Fica aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então nem uma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez orou dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E voltando achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto aos seus discípulos e disse-lhes: dorme agora e repousai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. Queridos e amados, dali nós compreendemos que verdadeiramente o Senhor ali está a dizer que é chegada a hora. Havia chegado a hora então para ele se pôr, havia chegado a hora para ele morrer. Da mesma forma que o sol conhece o seu ocaso, Jesus Cristo ele conhecia o seu momento de morte. E quando chegou o momento para ele então ser entregue para a morte, foi então o momento que ele vai dizer que agora chegou a hora. Ele é o verdadeiro sol. E, irmãos, devemos dizer-vos que Jesus Cristo fez isso para que nós pudéssemos ser salvos. E através da oportunidade que Ele nos concede, a sua graça é acessível a todos nós. Entregue a sua vida a Jesus, saia da bebedeira, saia do adultério, saia da vida que não glorifica a Deus, saia, arrependa-te e volta para Deus. Arrependa-te e volta para Deus. Seja como o filho pródigo, quando ele caiu em si, deu conta que estava distante, ele voltou para Deus. E o Senhor traz a sua mensagem para nós entendermos que como filhos pródigos devemos sempre voltar para casa. Volta para casa
filho, volta para casa, filha. Não se venda, não se venda, porque você foi verdadeiramente comprada por um alto preço, foi resgatada por um alto preço, o precioso sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, porque a Bíblia diz no livro de Efésios e Hebreus que não fomos comprados nem por prata nem por ouro, mas pelo precioso sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, você deve saber que o sangue de Jesus foi vertido a favor de você, e o sangue de Jesus não foi vertido de balde, não foi vertido em vão, mas foi vertido com uma razão, e a razão é que você seja, portanto, resgatado da vida da morte para alcançares a vida. Por isso, entrega a sua vida nas mãos de Deus, e eu peço que Deus abençoe vocês, todos vocês que tiveram a oportunidade de seguir essas gravações acerca da movimentação do sol. Se aperceba que Jesus saiu dos céus para vir morrer na terra. Ele veio morrer na terra para beneficiar você. Ele não podia morrer nos céus porque estaria morrendo pelos anjos, mas ele teve que vir morrer na terra porque estaria morrendo pela terra, que é o homem. Por isso, queridos e amados, entenda que isso que ele fez verdadeiramente foi para nos beneficiar. Por isso o salmista vai dizer no livro de Salmos, capítulo 103, a partir do versículo 2 até o versículo 3: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de todos os seus benefícios, pois é Ele quem perdoa os seus pecados e cura as tuas enfermidades. Dali entendemos que a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo nos aporta tanto o perdão dos pecados, tanto a cura das enfermidades. Porque o perdão dos pecados está ligado à salvação da alma. E a cura das enfermidades está ligado à salvação do corpo, a salvação do corpo nesse caso. A salvação da alma é o perdão dos pecados. A salvação do corpo é a cura das enfermidades. E o salmista vai dizer: bendiz, ó minha alma, não te esqueça de todos os teus benefícios, pois é Ele quem perdoa. Quer dizer que Ele salva a alma, mas não salva somente a alma, mas também cura as tuas enfermidades. Quer dizer que Ele também salva o teu corpo. Por isso a Bíblia vai dizer que o Senhor nos resgatou tanto a nossa alma quanto o nosso corpo. Quer dizer que a sua morte traz benefícios para nós, tanto para a nossa alma quanto para o nosso corpo, porque do pecado surgiu, queridos e amados irmãos, tanto a morte para a alma quanto a morte para o corpo, e o pecado está diretamente ligado com a enfermidade. Por isso você vai entender quando Jesus cura aquele homem que era paralítico, que estava no tanque de Betesda, João capítulo 5, quando Jesus vai se encontrar com ele no templo, João capítulo 5, versículo 14, Jesus vai lhe dizer: não peques mais, para que não te aconteça algo pior. Dali, passamos então a concluir que verdadeiramente o pecado está diretamente ligado com as enfermidades. Porque quando o pecado entrou, o pecado veio consigo atrelado à enfermidade, à maldição, as pragas, tudo isso vem consigo atrelado ao pecado. Mas quando o Senhor Jesus Cristo vem e morre na cruz ao nosso favor, portanto, Ele estava resolvendo tanto o problema do pecado e tanto tudo quanto o pecado estava atrelado. Por isso, receba tanto o perdão do pecado e receba a salvação do corpo em nome poderoso de Jesus. Nós acreditamos nesse Deus que é o Deus que verdadeiramente torna o impossível possível, porque diante do seu dicionário não existe alguma coisa impossível, e nós podemos nos tornar terra fértil para que a semente de Deus caia em nós e manifeste a cura a partir do momento que nós temos a fé. Por isso Jesus Cristo vai dizer: tenham fé em Deus. Quer dizer que a súmula para que nós possamos, portanto, alcançar tanto a salvação da alma quanto a salvação do corpo é através da fé. Por isso, Paulo vai dizer no livro de Efésios capítulo 2, versículo 8, que a salvação é de graça no caminho da fé. Embora a salvação sendo de graça, mas é necessário que nós manifestemos a fé. Por isso, Hebreus ainda, capítulo 11, versículo 1, vai dizer que sem fé
Não, versículo 6 vai dizer que sem fé é impossível agradarmos a Deus. É necessário que nós, queridos e amados irmãos, creiamos que Deus existe, que Ele é recompensador, que Ele é galardoador, assalariador de todos aqueles que o buscam. Portanto, quando nós manifestamos a fé, nós nos tornamos terreno fértil, nós nos tornamos a quarta terra para que a semente de Deus que cair em nós possa verdadeiramente produzir. Livro de Tiago, capítulo 1, versículo 6 ao versículo 7, a Bíblia vai dizer: tenham fé em Deus, em nada duvidando, pois aquele que duvida de Deus é como as águas do mar, que é tomada pelo vento e deitada, jogada por um lado ao outro, e sublinha dizendo: não penses que esse tal receberá alguma coisa de Deus. Quer dizer que a única forma de nós verdadeiramente recebermos alguma coisa de Deus é nós manifestarmos a fé. Por isso, amado, manifesta a fé, seja uma terra fértil. Porque essa mensagem que nós pregamos acerca da movimentação do sol é uma semente. E se você ser uma terra fértil, essa semente que caiu em você vai produzir em nome de Jesus. É em nome poderoso de Jesus que essa semente produza. Manifesta a fé e creia que através desta mensagem Deus terá curado tanto a tua alma quanto o teu corpo. A movimentação do sol. Que Deus abençoe-nos a todos, Deus abençoe-nos a todos e até mesmo a nossa nação Angola. Eu sou o pastor Francisco Seque, pastor na Igreja Cristã Visão Maranata e líder. Sou pastor e líder no movimento carismático de Angola, vulgarmente conhecido como MCA. Os nossos cultos têm passado todos os domingos no período da tarde na sede do MCA. Na sede do MCA temos tido ali todos os domingos de tarde a partir das 15 horas os cultos de avivamento. A sede do MCA está localizada no bairro Novo ali por detrás da Tecnocarro, Estrada Nacional de Cacoaco. Tem ali a Tecnocarro ao lado da Mulemba, ao lado do Finibanco, toda aquela área ali. Ou então a estrada que vai para bairro Ruiz, Estrada Nacional, tem uma outra derivada aí de estrada que vai para bairro Ruiz. Então você chegando ali naquele lado, é só perguntar onde é que é o bairro Novo, ou então por detrás da Induve, por detrás da Cimianto, tem ali um bairro que é chamado de bairro Novo, onde se encontra a sede do MCA. E nós convidamos todos os amados que têm amado e têm amado o trabalho do MCA. Nós abençoamos e convidamos todos aqueles que também querem vir e se aproximar para, portanto, participarem nos cultos de avivamento. O MCA não é uma igreja, repetimos isso sempre. O MCA é um grupo, é uma organização formada por cristãos de diferentes igrejas que se unem na ideia de pregar os outros que ainda não se encontram em Cristo, evangelizarmos e muito mais. E se você vir e ter contato conosco, poderás então saber tudo aquilo que vais poder então ter contato com as cláusulas que constituem o estatuto do MCA e também a ordem de regulamento interno. Que Deus abençoe você e que Deus abençoe Angola.